Fala, meus irmãos. Hoje eu vou trazer um tema muito importante, que é por que que os homens estão se afeminizando? Por que os homens estão sendo cada vez mais femininos? Isso é algo que nós temos visto na nossa sociedade contemporânea. Os homens se tornando cada vez mais femininos, cada vez mais parecidos com mulheres. E isso eu não digo nem só em questão à aparência, como famosos, e aí na capa desse vídeo tá uma pessoa bem conhecida entre os jovens, o Samuel, né, que se parece muito com uma garota, tem cabelo longo, passa rímel nos olhos, tem feito uma propaganda de maquiagem esses tempos. Mas nem só essa questão de aparência, mas quando nós olhamos para o nosso redor, nós vemos que os homens eles já não se comportam mais como antes. Os homens eles já não são mais como antes. E aí eu vou pegar um referencial dos homens da década de 90, 80, até os anos 2000. Temos muito referencial de, vou usar alguns filmes como exemplo, Rocky Balboa, Rambo, O Padrinho, né? Michael Corleone, Michel Corleone, que sempre vão ser representados como homens fortes, decisivos, líderes. Mas quando a gente vai olhar para o nosso redor, o que nós vemos são homens femininos, homens que não assumem responsabilidade, homens sensíveis, homens medrosos. E tudo isso aqui eu estou falando sem considerar a aparência dos homens, né, que tem mudado bastante nesses últimos anos. Mas a grande verdade é que os homens têm mudado. Os homens têm mudado bastante. E aí podemos atribuir vários motivos para que os homens tenham mudado tanto. Motivo cultural, por exemplo, a nossa cultura. A gente tem visto a nossa cultura exercer uma grande força, né, para a desconstrução masculina. Que os homens têm que ser cada vez mais sensíveis, né? Coisas que eram normais antigamente já não são nem normais hoje em dia e algumas coisas são até criminosas de um homem se fazer. Por exemplo, um instinto natural de um homem é desejar uma mulher. E às vezes um homem vê uma mulher com um corpo bonito e é uma mulher que talvez esteja com roupas curtas, esteja mostrando bem o corpo. E o instinto natural de um homem seria olhar para essa mulher, desejar essa mulher, carnalmente falando, né? Mas isso tem sido algo que tem sido reprimido entre os homens ao longo desses anos. Você olhar já é considerado assédio. Os homens hoje têm um certo receio, às vezes, de olhar, de desejar, porque para não serem vistos como assediadores. Então, um dos motivos que os homens têm se afeminado é a influência cultural. É uma dessas influências que tem reprimido os homens. Quando a gente fala de feminismo também, por exemplo, o feminismo extremo vai tratar o homem como descartável, o homem como algo na sociedade sem valor, né? E aí muitos homens que querem estar entre os beautiful people querem se encaixar nos moldes da sociedade e vai começar a se feminilizar para agradar a grande massa. E aí a gente tem a grande massa e vamos colocar também a mídia, né? Porque o veículo da mídia ele contribui bastante para essa feminilização dos homens. A gente vê o quanto que a mídia vai influenciar, né? A mídia como um todo. Porque a mídia, de uma maneira sutil, ela influencia a sociedade. Por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás,
uns 10 anos atrás mais ou menos, passou-se o primeiro beijo gay na TV aberta, que tinha sido um selinho. Eu não vou mencionar nomes de TV ou do nome do programa que passou, né, que tinha sido uma novela, mas coincidentemente começou a aparecer gays, começou a aparecer mais gays. E isso só foi se aprofundando com o passar do tempo. A mídia escancarando cada vez mais na TV aberta, relacionamentos gays e o número de gays aumentando. E como dizer que isso não influencia? E aí quando a gente faz essa junção cultural e midiática de uma repreensão da masculinidade e uma certa pressão, uma certa força para a feminilização masculina, a gente tem como resultado isso, uma sociedade com homens cada vez mais frouxos, mais fracos e cada vez mais femininos. Esse tem sido o resultado através da influência da mídia e através da influência da cultura, da sociedade.